Nem todos que dizem crer são realmente escolhidos. A Bíblia nos ensina que aqueles que pertencem a Deus possuem sinais evidentes. Você já percebeu esses sinais em sua vida? Será que você é um escolhido? Jesus disse em João 15,16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Isso significa que Deus tem um povo especial, separado para Ele. Mas como podemos identificar quem são esses escolhidos? A resposta está nas Escrituras. Hoje, vamos revelar as 7 marcas que só os escolhidos possuem. E no final, você poderá avaliar se essas marcas estão presentes na sua vida. Algumas dessas características podem até surpreender você. Por isso, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Agora, vamos para a primeira marca. Primeira marca: sede pela palavra de Deus. Uma das marcas mais evidentes de alguém que foi escolhido por Deus é o desejo ardente de conhecer a sua palavra. O Salmo 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso significa que aqueles que pertencem a Deus reconhecem que as Escrituras são a única fonte verdadeira de direção para suas vidas. Eles não apenas respeitam a Bíblia, mas têm sede dela. O apóstolo Pedro reforça esse princípio em 1 Pedro 2:2, onde ele diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Agora, pense em um bebê recém-nascido. Se ele não se alimentar, ele chora, ele sente fome. O mesmo acontece com aqueles que foram realmente transformados por Deus. Eles têm fome da palavra, sentem necessidade de aprender mais sobre Deus e sua vontade. Mas agora vem um ponto importante. Você sente essa sede pela palavra? Ou você lê a Bíblia apenas de vez em quando sobra tempo? Os escolhidos não encaram a Bíblia como um livro qualquer. Eles sabem que precisam da palavra de Deus diariamente para se manterem firmes na fé. É por isso que Jesus declarou em Mateus 4:4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas pessoas afirmam ser cristãs, mas não sentem vontade de ler a Bíblia. Algumas até dizem que acham cansativo ou difícil. Mas os verdadeiros escolhidos entendem que a Bíblia não é um fardo, mas um alimento espiritual. Agora eu pergunto a você: a sede pela palavra de Deus faz parte da sua vida? Se essa marca ainda não está presente, é hora de refletir e buscar mais a Deus. Segunda marca: espírito de oração e intimidade com Deus. Uma característica que ninguém pode ignorar nos escolhidos de Deus é o desejo constante de orar. A oração não é apenas um ritual ou uma obrigação religiosa. Para os escolhidos, ela é um relacionamento vivo com Deus. É através da oração que eles buscam orientação, força, paz e intimidade com o Pai Celestial. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:17: Orai sem cessar. Mas o que isso significa? Será que devemos ficar o dia inteiro de joelhos sem fazer mais nada? Não! O que esse versículo nos ensina é que a oração deve ser uma prática constante na nossa vida, algo natural, assim como respirar. Se você observar a vida dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, verá que todos eram pessoas de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Daniel 6:10. Jesus constantemente se retirava para orar, demonstrando sua total dependência do Pai. Marcos 1:35. Paulo e Silas, mesmo presos, louvavam e oravam a Deus e as cadeias foram quebradas. Atos 16:25-26. Agora pense, como está a sua vida de oração? Muitas pessoas apenas oram quando enfrentam dificuldades, mas os escolhidos sabem que a oração não é um último recurso, mas sim um estilo de vida. Eles oram quando estão felizes, tristes, confusos, gratos. Oram em todos os momentos, porque sabem que Deus os ouve. Jesus disse em Mateus 6:6:
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê em secreto, publicamente. Isso significa que os escolhidos não oram apenas para serem vistos pelos outros. Eles oram porque amam a Deus e querem estar perto dele. Agora eu pergunto a você, sua vida de oração tem sido um reflexo de um verdadeiro escolhido? Se não, saiba que nunca é tarde para começar. Deus está esperando por você e Ele se alegra quando você fala com Ele. Terceira marca: um coração transformado e sensível ao pecado. Uma das maiores provas de que uma pessoa foi realmente escolhida por Deus é a transformação do seu coração. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que os escolhidos não permanecem os mesmos. Eles não vivem mais como antes, porque algo mudou dentro deles. Seu coração se torna sensível ao pecado, e aquilo que antes parecia normal, agora incomoda profundamente. Pessoas que foram transformadas por Deus não conseguem mais conviver com o pecado sem sentir um incômodo na alma. Elas não justificam seus erros, não brincam com a imoralidade e não vivem tentando achar um jeito de negociar com Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, não adianta dizer que foi escolhido se os frutos não mostram isso. O verdadeiro escolhido se arrepende verdadeiramente dos seus pecados. Busca viver uma vida santa, mesmo em um mundo corrompido. Não sente prazer naquilo que desagrada a Deus. Se afasta daquilo que pode afastá-lo de Deus. Mas aqui vem um alerta. Muitas pessoas acreditam que apenas frequentar uma igreja, ler a Bíblia ou dizer que creem em Deus já é suficiente. No entanto, se não houver transformação, isso não passa de religião vazia. A palavra de Deus nos confronta em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Isso não quer dizer que os escolhidos nunca pecam, mas significa que eles não vivem na prática do pecado sem arrependimento. Agora, pare por um momento e reflita. Você tem sentido o peso do pecado quando faz algo que desagrada a Deus? Ou sua consciência já não se incomoda mais? Se seu coração já não se sensibiliza com o pecado, é tempo de buscar ao Senhor com arrependimento. Deus está sempre pronto para transformar aqueles que verdadeiramente o buscam. Quarta marca: amor pelos irmãos na fé. Uma das evidências mais claras de que alguém é um verdadeiro escolhido de Deus é o amor genuíno pelos irmãos na fé. Jesus foi muito direto quando disse em João 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso significa que o amor não é apenas uma opção, mas um sinal distintivo dos que pertencem a Cristo. Mas o que realmente significa esse amor? Será que é apenas simpatia ou um simples desejo de ajudar? Não. O amor bíblico é muito mais profundo. Ele é um compromisso com o bem do outro, independentemente das circunstâncias. Os escolhidos de Deus se alegram com as vitórias dos irmãos, ajudam aqueles que estão em necessidade, não guardam rancor ou mágoa, perdoam, mesmo quando dói. A Bíblia nos ensina em 1 João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ou seja, não adianta dizer que ama a Deus se no coração há rancor, inveja ou desprezo por outras pessoas. Infelizmente, muitos se dizem cristãos, mas vivem alimentando divisões, fofocas e brigas dentro da própria igreja. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus.
O verdadeiro escolhido não semeia discórdia, ele promove a paz. Como está escrito em Romanos 12:18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas amar os irmãos não significa concordar com tudo ou ignorar os erros. O verdadeiro amor também exorta e corrige em amor, porque deseja o bem do outro. Agora, eu te pergunto, você tem demonstrado esse amor na sua vida? Ou ainda tem dificuldades em perdoar, ajudar e compreender os irmãos na fé? Se você percebe que essa marca ainda não está forte na sua vida, peça a Deus que transforme o seu coração. Porque quem ama prova que é verdadeiramente um escolhido de Deus. Quinta marca: perseverança nas provações. Uma das maiores diferenças entre um verdadeiro escolhido e alguém que apenas diz seguir a Deus está na forma como enfrentam as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus já nos avisou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que as dificuldades são inevitáveis. Todos em algum momento vão passar por momentos difíceis. Mas o que diferencia os escolhidos é que eles não desistem da fé quando enfrentam tribulações. A Bíblia nos ensina em Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso quer dizer que as provações não são o fim da caminhada, mas sim um teste que fortalece a fé dos escolhidos. Se olharmos para a história bíblica, veremos que todos os servos fiéis enfrentaram momentos difíceis. Jó perdeu tudo, mas não abandonou sua fé, e no final foi restaurado. José foi traído pelos próprios irmãos e preso injustamente, mas permaneceu firme e depois se tornou governador do Egito. Paulo e os apóstolos sofreram perseguições, prisões e até a morte, mas nunca negaram a Cristo. Isso nos ensina que os escolhidos não retrocedem quando as dificuldades chegam. Eles sabem que Deus está no controle e que tudo tem um propósito. O próprio Jesus deixou claro em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora pense um pouco. Como você reage diante das provações? Quando enfrenta dificuldades, sua fé permanece firme ou você se desespera e se afasta de Deus? Você entende que as provações fazem parte do crescimento espiritual ou se sente injustiçado por Deus? Os escolhidos entendem que mesmo quando não enxergam a solução, Deus está trabalhando nos bastidores. Se essa marca ainda não está forte na sua vida, peça a Deus força e perseverança, pois aqueles que são dele jamais desistem da caminhada. Sexta marca: desejo de compartilhar o Evangelho. Os verdadeiros escolhidos não conseguem guardar para si aquilo que receberam de Deus. Eles sentem um desejo natural e irresistível de falar sobre Cristo para outras pessoas. Jesus nos deixou uma ordem clara em Mateus 28:19-20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso significa que todo verdadeiro discípulo de Cristo tem a missão de compartilhar o Evangelho. Mas atenção! Isso não significa que todos precisam ser pregadores no púlpito ou missionários em outro país. O evangelismo começa nas pequenas atitudes do dia a dia. Os escolhidos de Deus compartilham o evangelho através de suas palavras, falando de Cristo sempre que têm oportunidade. Seu testemunho, vivendo uma vida que reflete a luz de Deus. Seu amor, ajudando aqueles que precisam e demonstrando compaixão. Mas aqui está um detalhe importante. Os escolhidos não compartilham o Evangelho por obrigação ou por medo, mas porque realmente amam a Deus e desejam que outras pessoas também o conheçam. Veja o exemplo do apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os escolhidos não se envergonham do Evangelho.
Eles não escondem sua fé para agradar os outros. Mesmo quando enfrentam críticas ou rejeição, permanecem firmes, porque sabem que essa é a missão que Deus lhes confiou. Agora, reflita. Você sente desejo de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas? Ou ainda tem medo do que os outros vão pensar? Se essa marca ainda não está forte na sua vida, peça a Deus ousadia e oportunidade. Afinal, os escolhidos não podem ficar em silêncio. 7ª marca: produzem frutos espirituais. A Bíblia nos ensina que os escolhidos de Deus são reconhecidos pelos frutos que produzem. Jesus disse claramente em Mateus 7, 17 e 18: Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Isso significa que não basta apenas dizer que tem fé, é preciso demonstrar essa fé através das atitudes. O apóstolo Paulo descreve em Gálatas 5, 22, 23 quais são os frutos que o Espírito Santo gera na vida dos escolhidos. Amor, um amor sincero que reflete o caráter de Deus. Alegria, uma alegria que vem do Espírito, independente das circunstâncias. Paz, uma paz que excede todo entendimento e não se abala facilmente. Paciência, a capacidade de esperar e confiar em Deus. Benignidade e bondade, um coração generoso e compassivo. Fidelidade, compromisso inabalável com Deus. Mansidão e domínio próprio, autocontrole diante das adversidades. Esses frutos não são produzidos pelo esforço humano, mas pelo agir do Espírito Santo na vida daqueles que pertencem a Deus. Mas aqui vai um alerta. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não apresentam nenhuma mudança em suas vidas. Continuam com os mesmos hábitos, a mesma mentalidade e as mesmas atitudes. Isso é um grande perigo, porque Jesus nos advertiu que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Mateus 7,19. Agora, reflita sobre sua vida. As pessoas ao seu redor conseguem enxergar os frutos de Deus em você? Ou sua vida tem sido apenas palavras vazias, sem transformação real? Os escolhidos não são perfeitos, mas vivem em constante crescimento, permitindo que Deus molde seus corações a cada dia. Se essa marca ainda não está forte na sua vida, peça ao Senhor que transforme seu coração e o ajude a produzir frutos espirituais que glorifiquem a Ele. Agora que você conhece as 7 marcas dos escolhidos, faça uma autoanálise. Quantas dessas características você já percebe na sua vida? Se você percebe que algumas ainda não estão tão fortes, não se desespere. Deus está sempre pronto para transformar aqueles que o buscam com sinceridade. Peça a Ele que fortaleça essas marcas em sua vida. E agora eu quero saber de você. Qual dessas marcas mais chamou sua atenção? Você já identificou alguma delas em sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.